Saúde a todos na paz do Senhor Jesus, todos os irmãos, irmãs, onde chegar esse áudio. Grupo Deus é Fiel, Igreja de Jesus Cristo está voltando. Irmãos de longe, irmãos do YouTube, irmãs, que Deus abençoe. Esse é o quadro Aprendendo com a Bíblia. Está aqui com comigo minha mãe e seu Evandro aqui sempre, como sempre, né, mãe, seu Evandro? Pai do Senhor Jesus. Dá um pouquinho de delay, porque eles estão no Brasil, eu estou na Itália. Isso é uma chamada de vídeo que está sendo gravada em áudio e depois transformado no YouTube para a amada igreja e para os irmãos que gostam de ouvir esse quadro Aprendendo com a Bíblia, criado aqui no meu coração por Deus, tá bom? Se você gostar da mensagem, compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá bom? Compartilhe o link do YouTube e se inscreva no nosso canal. Temos várias mensagens lá, você pode estar escolhendo o tema, né, do quadro Aprendendo com a Bíblia. Temos oração forte no poder de Deus lá também, tá bom? Você precisa de uma oração, vai lá. Se você quiser também, deixa nos comentários aí o pedido de oração, que a gente está orando por vocês também, em nome de Jesus. Hoje o tema aqui, no Aprendendo com a Bíblia, o tema hoje aqui é a cura do cego de nascença, né? A cura do cego de nascença, que se encontra aí na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 9, do 1 ao 12, né? Que ensina essa palavra maravilhosa para nós. Então, aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Então, já cumprimentei os irmãos, as irmãs, né? Todo mundo, com a paz do Senhor Jesus. Então, vamos meditar aqui nessa passagem, né? Uma das passagens mais impactantes, né, que a gente já viu aqui. Todas são, né, mas essa é uma das grandes, né, impactantes aqui da Bíblia, que é a cura do cego de nascença. E esse milagre que está registrado, como eu já disse para você, no Evangelho de João 9, do 1 ao 12, nos ensina profundas lições sobre fé, sobre obediência, sobre transformação e a vontade soberana de Deus, que isso é primordial, né? A vontade soberana do Todo-Poderoso, nosso Pai. Então, meus irmãos, quantas das vezes, né, para nós estarmos entrados daqui, quantas das vezes nós nos sentimos cegos diante das circunstâncias da vida, né? Sentimos cegos. Há momentos em que não conseguimos enxergar solução para o problema, e às vezes nós não vemos saída, né, para os nossos problemas, e muitas das vezes até duvidamos se Deus está realmente conosco. Mas nessa palavra aqui, nessa mensagem, do Aprendendo com a Bíblia, nós vamos ver aqui como Jesus, o nosso Salvador, ele não apenas curou a cegueira física daquele homem, mas também ele abriu os olhos espirituais. Ele abriu os olhos espirituais de todos que estavam ali ao redor. E se você, meu querido irmão, minha querida irmã, se você precisa de um milagre, se você precisa ver a luz de Deus brilhar na sua vida, fique comigo aqui nesse áudio, né, até o final aí da mensagem. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você hoje, tá bom? Então continue ligadinho. A cura do cego de nascença aqui, né? A palavra de Deus diz que, assim, e passando Jesus, vamos ler aqui um versículo e já vamos comentar. E passando o Senhor Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Então aqui, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele estava caminhando com os seus discípulos quando ele viu um homem cego de nascença. A primeira reação dos discípulos foi ali buscar um culpado. Essa foi a primeira reação que os discípulos tiveram, buscar um culpado. Já perguntou logo para Jesus: quem foi que pecou, Jesus? Foi ele ou foram os pais dele que pecou? E essa era uma crença comum naquela época, de que toda doença
ou toda deficiência era consequência direta de um pecado. Mas aqui o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele quebra essa ideia e ele traz um ensinamento poderoso. Jesus responde assim, ó, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim, para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, muitas das vezes, enfrentamos dificuldades e perguntamos, por isso que estamos, por que isso está acontecendo comigo, né? Não é assim? Às vezes você está enfrentando um problema, uma enfermidade, ou não sei, uma tempestade aí você mesmo, às vezes, questiona você. Às vezes você mesmo pergunta para você, por que isso está acontecendo comigo, né? Mas Jesus aqui nos ensina que algumas situações, ela existe para que Deus se manifeste na nossa vida. Não é porque pecou, né? Ou quem pecou. Então Jesus aqui fez algo em comum, o nosso Salvador. No evangelho aqui que nós estamos meditando, ele disse assim, o Senhor Jesus, né? Tá assim, ó, tendo dito isso, né, que o Senhor Jesus falou com eles, quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, tá escrito assim, ó, tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, pois ele lavou-se e voltou vendo. Veja que Jesus, ele poderia simplesmente ter dito uma palavra e curado aquele homem. Poderia só, como ele fez com o cego Bartimeu, ver, quer ver? Ver. Mas aqui ele não fez isso com esse homem. Mas ele escolheu usar o quê? Um método inusitado. O que ele fez? Ele cuspiu no chão, ele fez um lodo e passou nos olhos do cego. E em seguida, o que ele fez? Ele deu uma ordem para o cego. Ele deu uma ordem, diferente de se ele quisesse ali curar sem dar ordem, ele dá, mas ele deu uma ordem. E qual foi a ordem? Vai, e lava-te no tanque de Siloé. O homem, ele poderia ali, aquele homem, o cego, ele poderia ter questionado, né? Poderia ter duvidado de Jesus. Mas o que ele fez? A Bíblia vai dizer para nós que ele obedeceu. A Bíblia vai dizer para nós que ele foi ao tanque e lavou-se e voltou vendo, enxergando. Esse milagre ele se relaciona conosco, comigo, com você. O que essa história nos ensina? Essa palavra. O que ela nos ensina? Ela ensina que Deus, ele vê a sua dor, que Deus, ele tem um propósito para você. Assim como o Senhor Jesus viu o cego, Jesus está vendo você agora. Ele está vendo você, ele está vendo eu, ele sempre viu. Ele viu a sua luta, ele vê a sua angústia, ele vê os seus medos. Meu irmão, minha irmã, nada passa despercebido aos olhos do nosso Senhor e Salvador. Não há nada. Aquilo que você não enxerga, ele vê. Nem todo sofrimento, deixa eu dizer para você a segunda coisa aqui, nem todo sofrimento é castigo. Nem todo sofrimento é um castigo. Algumas situações existem, para quê, pastor? Para que a glória de Deus se manifeste. Se não tivesse doença, para que se manifestaria a glória de Deus? Como? O que parece um problema para você, para nós, pode ser uma oportunidade para um milagre grande de Deus na sua vida. O milagre exige, como eu sempre digo, né? Exige obediência. Esse cego obedeceu. O cego, Deus às vezes quer que você aprenda a ser uma pessoa obediente a Ele. Por isso que tanta vez você está aí dando cabeçada e daqui para lá, você não obedece o que Ele fala. Então o cego aqui teve que ir ao tanque de Siloé para ser curado. Se ele tivesse questionado, desobedecido, aqui nós estamos falando de obediência, né? Porque Jesus deu uma ordem e ele obedeceu. Jesus já deu ordem para você, você não obedece. Então o cego teve que ir ao tanque de Siloé para ser curado. Às vezes Deus, o Pai, ele nos dá a instrução
na palavra dele, nós precisamos obedecer. Para quê, pastor? Para ver a transformação acontecer na nossa vida. Eu vou só dar um exemplo daquele homem que você vai saber, você vai lembrar já. Um homem chamado Naamã. O profeta, usado por Deus, deu uma ordem para ele. Vá e mergulhe 7 vezes. Você sabe o que aconteceu? Ele estava indo embora reclamando. Eu vim de lá da Síria, eu trouxe roupa, eu trouxe um monte de presente. Ele nem olhou para minha cara, nem pôs a mão em mim, nem orou por mim, simplesmente mandou eu mergulhar numa água suja daquela. Eu vou voltar para a Síria, lá tem águas limpas, água cristalina. E a Bíblia diz que um dos dele ali, um dos servos dele, que é tratado como filho, falou, mas ele não te pediu nada. Ele está falando para você, não pediu nada do que você trouxe, ele não quis nada, ele só deu uma ordem. É difícil você obedecer essa ordem? Por que você não vai lá e mergulha na água onde ele falou? Obedece o que ele está falando, que é melhor você obedecer? E o que Naamã fez? Ele pensou muito bem, falou, é verdade, não vou obedecer. Você viu o resultado da obediência de Naamã? Quando ele obedeceu. Então, Deus, ele quer também abrir os nossos olhos. Quantas pessoas vivem como esse cego? De uma forma espiritual, vamos dizer. Existem muitos que mesmo tendo olhos perfeitos, 2 olhos perfeitos, né? Não conseguem enxergar a verdade de Deus. Ele só consegue ver aquilo que é carnal. Mas a verdade de Deus ele não vê. Talvez você conheça alguém que vive perdido no pecado, sem esperança. Talvez você mesmo já tenha estado assim, sem enxergar um caminho. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, o que acontece? Jesus abre os seus olhos espirituais, trazendo salvação e trazendo salvação para essa pessoa. O que Jesus quer que você faça? Jesus quer que você creia no poder dele. O que Jesus quer de você, ou quer que você faça? Ele quer que você obedeça à vontade, a palavra dele, mesmo quando você não entende tudo. Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, né, e ande na luz, não é para ficar andando nas trevas. A Bíblia diz em João 8,12, Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se você ainda está vivendo no pecado, afastado de Deus, hoje é o dia de você abrir os olhos e seguir a luz que é Cristo. Fé em Deus e confiança no nosso Salvador. O cego aqui na Bíblia poderia ter duvidado, mas o cego aqui ele confiou em Jesus. E essa fé do cego trouxe por quê para ele? A cura. A palavra de Deus diz para nós em Hebreus 11:6, fala assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que buscam. Então você tem confiado em Deus mesmo? Você tem confiado, você tem acreditado que Deus sempre está do teu lado? Você tem acreditado que quando você está dormindo, Deus está do teu lado olhando para você dormir, porque o nosso Deus não dorme, ele não descansa? Pastor, mas ele consegue ver, ele vê todos os moradores da terra, não é somente você não. Ele consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. Ele não é igual a até nós, né? Se você olhar, tiver 10 na frente, você consegue ver os 10 na filinha. Agora, Deus não precisa pôr a filinha, não. Ele enxerga você na sua cama, ele enxerga você no banheiro, ele enxerga você no trabalho. Não só você, mas toda a humanidade, a Bíblia diz. O Senhor, nosso Deus, está no seu trono de glória. E de lá ele vê todos os moradores da terra. Todos. Então você tem confiado nesse Deus que eu estou pregando? Ou tem deixado o medo e a dúvida cegar a tua visão espiritual? Porque se você tem deixado cegar a tua visão espiritual, fica difícil. Porque Jesus está falando já aqui sobre a fé. Que é impossível agradar a Deus se você não crê. Então, assim como Jesus curou aquele cego, o Senhor Jesus ele quer restaurar a sua vida. O Senhor Jesus quer restaurar a sua fé. O nosso Senhor Jesus quer restaurar a sua esperança. Não fique na cegueira espiritual. Acorda. É momento de acordar.
Há muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem que, mesmo vendo fisicamente, estão cegas espiritualmente. Cega. O orgulho, o pecado, a incredulidade impede que você vê a verdade de Deus na tua vida. Os fariseus da época não aceitaram o milagre ali desse homem e tentaram desacreditar em Jesus. Mas o ex-cego aqui deu um testemunho simples e poderoso. Olha o que esse ex-cego fala, ex-cego, né? Ele falou assim, ó, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Essa palavra, esse versículo é muito lindo. Esse testemunho desse homem é muito lindo. Por quê? Uma coisa eu sei, porque ele nunca tinha visto Jesus, ele era cego. Ele não enxergava Jesus, ele não via fisicamente. Ele era cego. Ele falou assim, uma coisa eu sei. Mas por que ele falou isso? Porque ele perguntava para ele, quem foi o homem que te curou? Como que ele era? Eu falei, não sei, eu era cego. Mas de uma coisa eu sei, agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Você não precisa ver Jesus, Jesus está aí do teu lado. Sempre esteve com você. Nosso Deus sempre esteve comigo, com vocês. Assim como ele estava do lado do cego, o cego não estava vendo ele. Você pode dizer o mesmo. A sua vida mudou desde que você conheceu Jesus. Sua vida mudou. Se você tem vivido uma vida longe de Deus, se você tem andado em trevas, hoje o Senhor te chama para abrir os teus olhos e você enxergar essa verdade que eu estou pregando para você. Chegou a hora de você se voltar para Jesus. Se há algo impedindo você de ver claramente a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, é tempo de você se arrepender. Confesse os seus pecados, peça a Jesus para abrir os seus olhos espiritual, caminhe em obediência com Ele, como o cego aqui curado fez, né? Começou a andar em obediência com o Senhor Jesus. A palavra de Deus, eu não sei não, mas aquele cego, acho que ele era bem desobediente, por isso que Jesus colocou ele na prova. Falou, eu vou lançar uma palavra para ele, se obedecer eu curo. Talvez Deus está lançando essa palavra para você, desobediente, para você ser curado. Então a palavra de Deus diz aqui em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então Jesus está te chamando hoje. Não endureça o teu coração. O mesmo Jesus que curou o cego de nascença quer curar a sua alma, quer restaurar a sua vida, quer te dar uma nova visão. Amém? Então aqui para nós terminarmos, o cego de nascença aqui, ele não apenas recebeu a visão física, não apenas isso, mas também ele passou a enxergar espiritualmente. O milagre aqui mudou a vida dele, mas mudou não foi para um dia não, mudou para sempre. E hoje Jesus quer fazer o mesmo por você que está ouvindo a mensagem aí. Jesus quer abrir os teus olhos para que você veja a verdade, para que você caminhe na luz, para que você tenha uma vida transformada pelo poder de Deus. Se você precisa de um milagre, escute isso, se você precisa de um milagre, creia, obedeça a palavra, o evangelho, confie em Jesus. Quando vem aquela vozinha da desobediência, fala, sai para lá, é melhor obedecer do que sacrificar. Assim como aquele homem voltou vendo, você também verá a glória de Deus se manifestar na tua vida. Se você crer, você vai dizer um amém e nós vamos para a oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e Pai de misericórdia. Nesta hora, Senhor, nós nos colocamos, meu Deus, diante de Ti, com um coração humilde e sincero, Pai.
reconhecendo que Tu és o nosso Criador, o nosso Salvador e a nossa única esperança. Assim como o Senhor abriu os olhos do cego de nascença, Pai, Te pedimos, ó Deus, que abra também os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar a Tua vontade, para que possamos andar, Deus, na Tua luz. Quantas das vezes, meu Deus, nós nos sentimos perdidos, sem direção, sem entender, meu Deus, os Teus planos, ó Pai. Mas hoje, meu Deus, aprendemos que cada situação, ó Deus, que nós enfrentamos aqui, pode ser uma oportunidade, meu Deus, para que a Tua glória se manifeste em nós. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo, Senhor. Senhor Jesus Cristo, queremos Te obedecer, como aquele cego obedeceu. Muitas das vezes temos dificuldade de confiar plenamente, mas hoje declaramos que cremos em Ti, ó Deus Altíssimo, mesmo que não vejamos a solução, sabemos que Tu, Senhor, já preparaste o nosso milagre. Se há em nós, meu Deus, alguma cegueira espiritual, algo que nos impede, meu Deus, de enxergar a verdade, pedimos que o Senhor, ó Deus, remova neste momento toda dúvida do nosso coração, todo pecado e toda incredulidade da nossa vida, meu Pai. Queremos, meu Deus, andar na Tua presença, meu Deus. Queremos viver segundo a Tua palavra. Oh, Espírito Santo, toca cada coração agora. Renova a fé dos que estão cansados, Espírito Santo. Traz esperança aos que estão desanimados. Fortalece os que estão fracos nesta hora, meu Deus. Senhor, traz a cura para esta pessoa. Meu Deus, traz a libertação para esta pessoa. Meu Deus, e salvação, meu Deus, para aqueles, meu Deus, que precisam de Ti neste momento. Pai, também Te pedimos por aqueles que ainda não Te conhecem, meu Deus. Usa-nos, ó Deus, para sermos luz deste mundo, para levarmos, meu Deus, a Tua verdade àqueles que ainda estão em trevas, ó Espírito Santo, que possamos ser testemunhas vivas, meu Pai, do Teu amor, do Teu poder. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez por nós e pelo que ainda Tu vais fazer. Pai, nós oramos e cremos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.